Para copiar o meu molde base de tecido plano para o Valentina, eu vou usar uma base que já foi testada e vou usar um papel por baixo para fazer a cópia e marcar todas as medidas que são necessárias. Para isso, eu uso uma caneta esferográfica. No vídeo, eu estou usando um canetão para ser mais visível. Porém, o ideal é uma caneta com ponta fina ou até mesmo um lápis para ficar a medida bem correta. Você marca todas as linhas importantes e depois mede cada linha no molde e anota essa medida, para depois, então, passar para o Valentina. Para fazer a cópia, o ideal é você ter em mãos uma régua, um esquadro e uma fita métrica para medir as curvas. Na descrição desse vídeo está o link para baixar o Valentina direto da página do desenvolvedor e também o link mostrando como instalar o Valentina. Iniciando o Valentina, crie um novo arquivo, centímetros, salva. Eu vou salvar aqui na área de trabalho e eu vou colocar o nome do meu molde. Molde base, tamanho 50. Salvar. Vou passar as medidas que eu encontrei, que eu marquei do molde, aqui. Eu clico ponto, a distância e ângulo, clica no A, que é sempre o primeiro ponto é o A, segura a tecla Shift para ele ficar com o ângulo certo que você queira. No caso, eu vou fazer a largura do ombro e a largura do decote. A primeira largura do decote, 8 centímetros, vou deixar branco, incolor no caso, né? A próxima é a largura do ombro, 21,2. Eu vou marcando todas as medidas conforme eu marquei lá no papel. Aqui é a altura da cava, 24,2. Eu tô começando pelas costas. A altura do decote, lá tá 1,5, mas eu vou colocar 2. Sempre segurando o Shift para indicar a posição e para ela ficar reta, uma linha reta. No caso, quando eu coloco para baixo é 270 graus e quando eu coloco ela para o lado é 0 graus. Aqui eu estou fazendo um molde de comprido, para ele ficar de frente para mim, mas você pode fazer ele deitado para ocupar melhor a tela, mas eu gosto de olhar assim. Aqui é a altura do corpinho. Ok. Eu gosto de fazer assim e depois colocar as linhas. Aqui é o decote. Aqui eu coloco em ângulo reto. Vou voltar de novo, porque eu esqueci de falar como é que eu fiz isso. Eu cliquei na linha entre pontos. Clico no ponto A4, do ponto A5, que é a minha altura do centro-costas. Depois eu venho aqui em curva simples, clico no ponto A4 e A1. Seguro essa alça de controle, seguro o Shift e arrasto. Eu gosto de deixar ela até aqui, quase na metade, e essa eu deixo ela mais ou menos assim. Aqui poderia ser um pouco mais aprofundado, um pouco menos. Eu vou deixá-la assim. Novamente, ponto, a distância e ângulo. O que eu mais uso é o ponto, a distância e ângulo. 2 centímetros de queda de ombro. Linha A1 a 6. Esse é o meu ombro. Aqui embaixo, na altura da cava, que é o ponto A3, eu vou colocar a largura do meu busto, da parte das costas, de 3,3, ângulo 0.
na cintura, o total é 25,2. Tudo ponto, a distância e ângulo. Aqui vai ser a pence. Aqui eu já deixo com a linha, ó. É uma escolha você fazer com a linha ou sem. Aqui eu deixo vazio, porque vai ser a minha pence. E aqui, eu vou fazer uma linha lateral para ver se condiz com a medida que eu marquei, ó. Eu fiz uma linha e passo o mouse por cima para ver. Deu 21,40. Eu esqueci de marcar essa medida. 21,40, certinho. Então, não preciso fazer nada. Se por acaso a medida não der certo aqui na lateral no seu molde, que geralmente pode acontecer isso, vou deletar essa linha e mostrar como eu faria. Vamos supor que fosse 22 centímetros. Eu colocaria ponto a uma distância sobre a linha. Coloco aqui no ponto que eu determinei como correto. E o segundo ponto a 8. E eu coloco, vamos supor, 22 centímetros. Aplicar. Então, ele já faz essa correção. Então, ao invés de usar o ponto A8, eu uso o ponto A11. E faço a linha no lugar que eu queira. Mas, nesse caso, deu certinho, eu vou usar esse ponto. Já faço essa linha aqui e confiro se tá ok com a minha 10,5, aqui tá com 10,9. Essas discrepâncias foi porque eu medi com o canetão. O certo é medir com caneta esferográfica. A ordem não importa muito, tá? Como você fizer. Alguns pontos são necessários ordem, tipo essa caída do ombro, mas nem todos. Então, eu tô fazendo conforme eu olho aqui e vejo o que eu quero marcar. Aqui eu vou fazer o ponto da pence, de acordo com o meu molde, a altura é 24,2. Ah, eu marquei errado aqui. Isso pode acontecer também. Então, o ponto A11 é a altura da pence, o ponto A3 é a altura da cava, que por acaso eu também não marquei. 24, 22,5. 24 é a altura da cava. Ok, vou deixar 24,2, vou deixar 24. E aqui é a altura da pence. 22,5. Cada método faz diferente as medidas. Esse aqui tá assim, eu só tô copiando para vocês terem uma ideia de que qualquer método que vocês usem ficará bom. Aqui eu vou marcar o ponto da pence, 11,5. Ah, eu marquei errado aqui também. É que eu tô olhando ao contrário. Aqui é 10,5. E aqui é 12,9. Aham. Eu marquei ao contrário. Mesmo que vocês errem, vocês podem arrumar. Que nem aqui, eu clico no ponto, aparece a fórmula que eu usei. Ó, comprimento, fórmula. Aqui é o ângulo e a fórmula que vocês vão usar. No caso, eu não tô usando fórmula, tô usando apenas as medidas exatas. Pronto, essa parte deu certo. Aqui eu vou usar o ponto para fazer a cava, usando esse aqui, ponto a partir de x e y de dois outros pontos. Clica no ponto A6 e no ponto da altura da cava, que é o ponto A3.
ponto intermediário entre dois pontos. Ponto A13 e A6. Isso aqui é para facilitar na hora de fazer a cava da manga. Aqui tem um pontinho que eu marquei, que é interessante também. Ponto a distância e ângulo. Clico no ponto A13 e seguro o Shift para ele ficar nesse ângulo aqui, ó, enviesado. Ângulo de 45 graus. 2,5. Ok. Para fazer a cava, eu vou usar o caminho curvado, porque eu vou usar todos esses pontos de apoio para ficar uma cava bem certinha. A6, A14, A15, A7. Enter. E vou modificando a alça aqui, ó, para ficar bem legal. Aqui eu seguro o Shift para ele colocar em ângulo 0. Move os pontos de acordo como você achar melhor para tirar ele do meio da tela. Aqui, ó, deixar ele bem retinho, porque no modelo que dessa base ele tá assim. Ok, a base das costas tá pronto. Esse é o ponto A, que é o ponto inicial. Essa é uma opção que você tem de colocar toda esse molde no grupo de visibilidade. Clica aqui nesse olhinho, segura e arrasta, clica, segura e arrasta, aperta Enter e eu vou colocar o molde, a base das costas. Pronto, ele foi para aqui, ó. Apago, esconde e mostre. Do ponto A, eu quero fazer a frente. Eu vou clicar do ponto A em direção ao ângulo 0. Aqui eu vou deixar com 60 centímetros de distância. É uma escolha 50. E ele vai ser o meu ponto inicial para fazer. Você salva no Ctrl S. É bom salvar a volta e meia, Ctrl S. E vou fazer a minha base frente. Vou começar pelas alturas. 46,5. Altura do decote. Já clico aqui na linha. Isso pode ser feito antes ou depois, eu já vou fazendo agora. Largura do decote da frente. Esqueci uma medida. 6,3. Aqui é onde inicia a minha abertura da pence. Curva simples para o decote. Aqui, ponto a distância e ângulo para baixo, 270 graus. Aqui a linha reta. 6,3, eu marquei 6,7. Vamos ver. Seis ponto 8. Você pode alterar algumas medidas para ficar de acordo com a linha que você marcou. 6,7, ok. Aqui eu vou colocar a altura do busto. 7. E a separação do busto.
que no caso, esse é o ponto da minha pence. Do 21 ao 23, ok. Aqui eu marquei em linha reta para ficar mais fácil a abertura da minha pence, que é 4,6. E para que a pence tenha a mesma largura, o mesmo comprimento, ó, 25,1, eu vou pegar essa ferramenta, ponto a uma distância sobre a linha, 23, 24, e eu vou dizer para ela comprimento da linha, que eu escolho comprimento da linha, a linha 21, 23, pesquiso aqui, ó, 21, 23, ela vai ter a mesma medida da linha do outro lado da pence. Então, o ponto correto ficou o 25, esse aqui eu vou deixar para baixo. Esse é o ponto que foi criado, ele vai formando pontos consecutivos, 1, 2, 3, 4, 5, então, para ficar mais fácil de ser percebido qual é o ponto certo. Ou você até poderia mudar os pontos, mas eu acho que dá muito trabalho. Do ponto inicial para o ombro, 23,5. Existem outras formas de fazer esse molde, mas para quem está começando, esse aqui seria bem interessante. Para você passar as suas medidas de um molde que já está pronto, direto para o Valentina, para você iniciar com mais facilidade. 6,2 a minha queda de ombro. E unir. 6,6, 7. (6,7, 6,6), ok. Ponta, distância e ângulo, sempre, essa parte eu começo sempre desse ponto inicial, que é o A16 da frente. A altura da cava. E a largura do bolso. Fazer a parte de baixo agora, antes de terminar a cava, na cintura. A pence da frente. Ok. Coloquei as linhas. A linha lateral tá com 21,8 na frente e nas costas 21,6. 2 milímetros de diferença, tá bom. Você pode deixar ele bem certinho, ou alguns milímetros, tipo 2, 3 milímetros, não faria tanta diferença. Ponto a partir de X e Y de 2 outros pontos. Seleciono o ponto da cava, do ombro, da ponta do ombro e da altura da cava. Criou um novo ponto. Aqui eu vou colocar na metade, ponto intermediário entre 2 pontos. E eu entrei, ponto a distância em ângulo, 1,2 centímetro. Esqueci de marcar aquele pontinho. 2,5 também. Isso aqui é um ponto de segurança para quem está iniciando, é bom. 2,5. Você pode mudar as cores da linha também, mas depende do caso, né? Caminho curvado, ponto 27, 35, 36, 29. Enter.
E aqui eu vou arrumar a minha cava. Você até pode medir essa linha no seu molde e ver se ficou com a mesma medida. Isso é possível também. Passa o mouse por cima, 22.2. Vou medir a minha. Certinho. A medida da cava frente e a medida da cava costas eu vou medir também. Você mede com a fita em pé 25 centímetros. Eu seguro o Shift e rolo o scroll do mouse para aumentar ou diminuir o zoom. Se você só rolar a tela, se você só rolar o scroll do mouse, ele vai para cima e para baixo. Seleciona não, passa o mouse por cima, 25.3. A minha tá com 25. Para mim está bom. Então, esse é o molde base que eu copiei, que eu marquei as medidas num papel, para eu ter todo ele certinho, e ele está pronto para interpretar qualquer modelo sobre ele. Ctrl S para salvar, e essa parte está pronta. Esse é um dos modos de fazer. Eu vou mostrar mais um modo, que no caso, essa modelagem é para ser feita uma base de malha. Então, eu quero mostrar dois modos diferentes de fazer. Você pode pegar uma base que já está pronta, do seu tecido plano, que está testado, e fazer trazer ele para o Valentina e fazer a base de malha sobre ele. E você pode usar algum método, qualquer método você consegue passar para o Valentina. Hoje eu não vou ensinar nenhum método para fazer o tecido plano, vai ser para malha usando o que você tem. Você pode fazer essa parte direto no papel também. Então, vamos começar a parte de malha.